Esta é a segunda aula do curso de Escatologia. Hoje nós vamos continuar na primeira parte, falando sobre os fundamentos. Nós já vimos na aula 1 o primeiro fundamento de que Cristo voltará, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a ressurreição dos mortos. O segundo fundamento, que eu considero ser um fundamento muito importante para esse tema escatologia, que é a ressurreição dos mortos. Nós vamos ver um pouco na aula de hoje por que é um fundamento, porque eu considero ele ser um fundamento. Vamos ver também um pouco como será a ressurreição e quando ela ocorrerá. Ressurreição dos mortos. Por que é um fundamento? Bom, para mim é um fundamento porque pelo simples motivo de que Cristo ensinou. Ponto final. Este eu creio que seja um fundamento bom o suficiente para nós crermos na ressurreição dos mortos. Eu quero deixar um texto aqui onde Jesus ele trata claramente a respeito da ressurreição dos mortos, lá João capítulo 6, versículo 40, que diz assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, a ressurreição ela é uma promessa de Jesus e que o próprio Jesus ele iria ressuscitar aquele que crê nele, aquele que vê o Filho e que crê em Jesus Cristo. Então a ressurreição ela é um fundamento. Né? Jesus ele ensinou. Existe mais um texto mais forte ainda, né? João 11:25, que fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso, meus irmãos, meus queridos amigos, isso é algo muito importante, porque isso mostra que as promessas de Deus elas são eternas. Além de verdadeiras, elas são eternas. Se Deus prometeu algo a você, mesmo que isso não cumpra na sua vida, mesmo que você morra, você não veja essa promessa se cumprindo, Deus ele é poderoso para fazer você ressuscitar e fazer você ver a promessa dele acontecendo na sua vida. Então isso é algo muito forte. Jesus ele fala que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá para ver as promessas dele sendo realizadas. Segundo ponto, como será a ressurreição dos mortos? Para isso eu quero tomar como base um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 49. Um texto um pouco extenso, mas vale a pena a gente passar por ele, porque tem informações muito importantes. 1 Coríntios 15, a partir de 35, diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Esse texto fala claramente sobre como será, principalmente a questão do nosso corpo. Né? O texto ele começa dizendo como que nós vamos ressuscitar, como que o corpo, em que corpo nós teremos. Né? O apóstolo Paulo ele fala que nós teremos um corpo espiritual. Ele falando corpo espiritual não quer dizer que nós vamos ser etéreos, não vamos ter o corpo, a carne, né? Porque isso ele explica bem lá nesse outro texto, por isso que eu deixei esse outro texto aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, e o apóstolo Paulo ele diz assim: Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora, veja que o apóstolo Paulo ele fala que nós não queremos, isso é algo comum, ninguém quer morrer, mas a gente quer se despir desse corpo que falha, desse corpo que peca, a gente quer se livrar disso logo, porque a intenção do verdadeiro Filho de Deus é agradar a Deus em todas as coisas. Mas neste corpo é difícil, por isso que é o nosso desejo de sermos revestidos em corpo espiritual, e é isso que o apóstolo Paulo explica na ressurreição o que acontecerá. Nós teremos um corpo revestido, o nosso corpo mortal, será revestido por um corpo espiritual, um corpo que é incorruptível, um corpo que nunca mais pode se desfazer. O segundo tópico, algo muito importante, que eu considero ser o mais importante, e quando eu falei na introdução que muitas pessoas iriam parar nesse tópico de ressurreição, e eu gostaria de perguntar, alguma vez você já ouviu o seu pastor, o seu padre, o seu sacerdote ele falar sobre esse segundo tópico? E o segundo tópico fala que haverão duas ressurreições. Você já ouviu falar que haverão duas ressurreições? Vamos falar um pouco sobre isso. Isso é algo que talvez seja um pouco difícil da gente digerir, mas tem muitas coisas implícitas e nas entrelinhas destes textos que explicam a ressurreição. Em primeiro lugar, diz que haverão duas ressurreições. A primeira será a ressurreição dos justos e a segunda, uma ressurreição para a condenação. Vamos ver aqui alguns textos que mostram a base bíblica daquilo que eu estou dizendo. O primeiro texto, João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus Cristo está falando isso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja Jesus ele explicando aqui dois tipos de ressurreição. Não é só esse texto, não. Existem outros textos. Em Lucas 14:14, Jesus ele fala explicitamente sobre a ressurreição dos justos. Veja, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Veja Jesus ele tratando aqui, diferenciando uma ressurreição da outra. Ele fala que haverá uma ressurreição dos justos e outra ressurreição para a condenação. Outro texto que fala sobre isso, nós vamos ver ele um pouco mais à frente, é Apocalipse capítulo 20, o versículo 5 fala sobre a ressurreição dos justos, que é considerada a primeira ressurreição, é tida como a primeira ressurreição, e o versículo 13 fala sobre a ressurreição da condenação. É uma ressurreição que acontece, os mortos eles revivem para serem condenados, condenados no grande trono de Deus. Então nós vamos ver que existem duas ressurreições. Antes de nós entrarmos um pouco nessas duas ressurreições, vamos ver um pouco mas quando ocorrerá estas ressurreições. Bom, eu separei aqui 4 textos de Jesus explicando sobre quando ocorrerá a ressurreição. Eu vou falar sobre esses textos e você tente adivinhar aí quando que ocorrerá a ressurreição. O primeiro texto, João 6,39, diz assim: E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, João 6,40, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se Jesus chegasse para você e perguntasse: se você quer ganhar $1 milhão, responda quando acontecerá a ressurreição, o que você responderia? Com certeza, no último dia. Então, Jesus ele ensina que a ressurreição, então, dos mortos, ela ocorrerá no último dia. E veja qual ressurreição é. Nós dissemos que haveriam duas ressurreições, uma ressurreição dos justos e a outra ressurreição para a condenação. A ressurreição dos justos ocorrerá no último dia. Veja todos esses textos, Jesus está falando daquele que crê nele, daquele que é salvo, aquele que tem a vida eterna. Esse, Jesus o ressuscitará
no último dia. Isso é muito importante para que a gente veja mais para frente essa questão da cronologia da ressurreição. Uma pequena observação aqui que eu quero colocar aqui nesse ponto, né? E um tópico que eu coloquei aqui, que também é importante a gente saber. Uma pergunta eu faço para você: quem fará parte da ressurreição dos justos? Talvez você fale, logicamente, os justos, né? Mas vamos ver um pouco aquele texto de Apocalipse 20 que eu prometi a vocês. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Veja, e eu grifei algumas partes que são importantes. Apocalipse 20, a partir do 4, diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, quem fará parte da ressurreição dos justos? Nós vemos aqui pessoas, né, que são crentes, que têm o poder para julgar, almas de pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, e também pessoas, vejam, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Ou seja, pessoas que passaram pela grande tribulação. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, talvez se você não conhece, não está um pouco familiarizado com esses textos, mas talvez que se você já estudou alguma vez escatologia, você sabe, né, que essas pessoas são as pessoas, durante a tribulação, a besta fará com que as pessoas recebam o sinal, a marca da besta em suas mãos ou em suas testas. Ou seja, na primeira ressurreição, haverão pessoas que passaram pela grande tribulação, que não adoraram a besta. Ou seja, essas pessoas que passaram pela grande tribulação, elas irão ressuscitar na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Opa, espera um pouquinho, porque existe um outro texto, e eu gostaria de associar um pouco a algum outro texto aqui, também que fala sobre escatologia. Lá também de Tessalonicenses 4, 15 e 17. O apóstolo Paulo ele fala assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja aí o trecho que eu grifei, é que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois haverá o arrebatamento daqueles que estarem vivos, juntamente com os que ressuscitarem, para encontrar o Senhor nas nuvens. Só existe uma citação de arrebatamento na palavra de Deus, e é esta, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então veja, o que 1 Tessalonicenses 4 explica? Que haverá primeiro a ressurreição e depois o arrebatamento. Primeiro a ressurreição e depois o arrebatamento. Só que existe um problema. Naquele texto, veja aí de novo o texto de Apocalipse 20 que nós lemos. Na primeira ressurreição, haverão pessoas que vieram da grande tribulação. Na primeira ressurreição, pessoas que vieram da grande tribulação. Logo, as pessoas que vieram da grande tribulação, elas também farão parte no arrebatamento, porque elas morreram, ressuscitarão na primeira ressurreição e serão arrebatadas após a primeira ressurreição. Não existe ressurreição antes da primeira. A primeira é a primeira. Então a gente percebe que aqueles que vieram da grande tribulação também serão arrebatados, e isso, conforme no texto que a gente viu sobre a ressurreição, será também no último dia. Talvez sejam alguns pontos que sejam difíceis aí de entender. Eu quero dizer de antemão que eu não sou pós-tribulacionista, eu vou colocar minha posição mais para frente. Mas se ficou difícil aí um pouco de entender, volte um pouco o vídeo e tenho certeza que você vai conseguir entender isso também. Ressurreição dos mortos. Falei para você que não ia ser fácil esse curso. Muitos assuntos
difíceis da gente entender, de digerir, mas se você não entendeu direito, eu novamente te peço, assista de novo esse vídeo, leia os textos que foram colocados, leia aí na sua Bíblia. E, de novo, a ressurreição dos mortos é um fundamento. E, em sendo o fundamento, não são as entrelinhas que são mais importantes, mas o mais importante é o que Jesus nos ensina. E eu quero colocar novamente o texto de João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu quero perguntar para você: você crê em Jesus? Você já tem a vida eterna? Esta é a vontade de Deus, aquele Deus que enviou Jesus Cristo. Que nós venhamos a crer em Jesus. E crer nele significa viver esperando, aguardando a volta dele e vivendo de maneira digna da qual nós fomos chamados. E aí nós podemos confirmar e podemos confiar nas palavras de Jesus que ele ressuscitará, nos ressuscitará no último dia. Que Deus o abençoe.